Nada dói mais do que crer em Deus e mesmo assim sentir que Ele está longe. Você continua acreditando, continua sabendo que Ele é real, continua tentando fazer o certo, mas por dentro existe uma distância que incomoda, como se a fé ainda estivesse de pé, mas a intimidade tivesse perdido o calor. Você ora, mas às vezes parece que as palavras batem no teto. Você lê uma mensagem, ouve um louvor, vê outras pessoas falando sobre experiências profundas com Deus e uma pergunta começa a crescer em silêncio dentro do peito. Por que eu não sinto mais como antes? Essa dor é mais comum do que muitos têm coragem de admitir, porque ninguém quer parecer frio, ingrato ou fraco espiritualmente. Então a pessoa disfarça, sorri, vai vivendo, mas por dentro sente saudade de algo que não sabe exatamente quando perdeu. Talvez você já tenha vivido dias em que a presença de Deus parecia tão próxima que até o silêncio tinha paz. Bastava uma oração simples, uma música, um momento sozinho e o coração se quebrantava. Mas agora parece diferente. A rotina ficou pesada, as preocupações aumentaram, a mente vive cheia, o celular ocupa os intervalos, o cansaço domina o corpo, e quando chega a hora de buscar a Deus, a alma parece sem força. Não é que você tenha deixado de amar o Senhor, não é que você queira se afastar. Na verdade, muitas vezes o que mais dói é justamente amar a Deus e sentir que algo dentro de você ficou distante. É como se houvesse uma parede invisível entre aquilo que você crê e aquilo que você sente. E quando essa parede não é tratada, ela começa a gerar culpa, comparação e medo. Mas é preciso entender algo com maturidade. Sentir Deus distante nem sempre significa que Deus se afastou. Muitas vezes, quem se distanciou foi a nossa percepção, a nossa atenção, a nossa sensibilidade. Deus continua presente, mas o coração ficou tão ocupado com urgências, dores, distrações e pesos, que já não consegue perceber o sussurro da presença dele. A presença de Deus não desaparece porque você teve uma semana difícil, porque sua oração saiu fraca, porque você chorou sem palavras ou porque sua mente se distraiu. O Senhor não é instável como as nossas emoções. Ele não se aproxima apenas quando sentimos arrepios, nem se afasta quando estamos cansados. O problema é que nós, muitas vezes, confundimos presença com sensação, e quando a sensação diminui, achamos que Deus foi embora. A Bíblia diz em Salmos 145:18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essa palavra revela uma chave profunda. Deus se aproxima de um coração verdadeiro, não de uma performance religiosa perfeita, não de uma oração bonita para impressionar, não de uma aparência espiritual construída para os outros verem. Ele se aproxima de quem o invoca em verdade. Invocar em verdade é chegar diante dele sem máscara, sem fingimento, sem tentar esconder a frieza, o medo, a ansiedade, a culpa ou a confusão interior. Às vezes, a oração mais poderosa do dia não é longa, nem cheia de palavras difíceis. É simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui, mas meu coração está cansado. Eu quero te sentir perto de novo. Me ensina a voltar. Essa é a primeira cura para quem sente Deus distante. Parar de tentar fabricar uma sensação e começar a oferecer sinceridade. Porque a intimidade com Deus não nasce da pressão de sentir algo o tempo todo, mas da decisão diária de voltar o coração para Ele, mesmo quando a emoção ainda não acompanha. Há dias em que você vai orar sentindo paz, e há dias em que vai orar sentindo apenas cansaço. Há dias em que a palavra vai arder no peito, e há dias em que você vai ler lutando contra distrações. Mas a chave não está em esperar vontade para buscar. A chave está em buscar até que o coração volte a desejar. O amor maduro não depende apenas de intensidade emocional. Ele permanece, retorna, insiste, se rende, continua.
Talvez Deus não esteja pedindo de você uma grande experiência hoje, mas um retorno simples, um momento verdadeiro pela manhã, uma pausa antes de começar o dia, uma oração sem pressa antes de entregar a mente ao barulho do mundo. A chave espiritual diária para sentir Deus mais perto começa quando você decide não viver o dia inteiro sem consciência da presença dele. Não é apenas falar com Deus quando tudo aperta, mas lembrar que Ele está ali quando você acorda, quando trabalha, quando dirige, quando limpa a casa, quando responde mensagens, quando sente medo, quando precisa decidir, quando ninguém está vendo. Quanto mais o coração aprende a reconhecer Deus no cotidiano, menos ele depende de momentos extraordinários para saber que não está sozinho. E talvez seja aqui que a cura começa. Deus não quer ser apenas uma lembrança no fim do dia, quando você já está esgotado. Ele quer ser presença percebida no caminho. Ele quer entrar na sua rotina, não como peso religioso, mas como vida. Porque a distância que você sente pode começar a diminuir quando sua alma para de procurar Deus apenas em grandes sinais e começa a percebê-lo no secreto, no simples, no pequeno retorno diário. Ele nunca deixou de estar perto. Talvez o seu coração só precise aprender novamente a ouvi-lo no meio do barulho. Escreva essa frase nos comentários como uma declaração de fé. Mesmo que hoje o seu coração ainda esteja tentando sentir aquilo que a sua alma precisa voltar a crer. Deus nunca esteve longe de mim. Isso é uma declaração de fé. Porque quando entendemos que a presença de Deus não desapareceu, começamos a perceber que o problema talvez não esteja na distância dele, mas no quanto o nosso coração foi sendo tomado por distrações, pesos, pressas e vozes que competem pela nossa atenção. E é justamente aí que a cura começa a se aprofundar. Porque sentir Deus mais perto não depende apenas de desejar uma experiência espiritual forte, mas de reconhecer o que tem ocupado o lugar da presença dele dentro de nós. O que mais afasta o coração de Deus nem sempre é uma grande queda visível, mas uma soma silenciosa de pequenas distrações que vão roubando a sensibilidade da alma. A pessoa não acorda um dia decidindo abandonar a presença do Senhor. Normalmente, ela apenas começa a adiar o secreto, a substituir a oração por pensamentos rápidos, a trocar a palavra por excesso de informação, a preencher cada silêncio com uma tela, uma preocupação, uma conversa, uma urgência. E quando percebe, Deus continua sendo importante na crença, mas já não é o centro da atenção. O coração ainda respeita o Senhor, mas não o procura com fome. Ainda fala sobre fé, mas já não se derrama com verdade. Ainda sabe que precisa de Deus, mas vive como se pudesse deixar essa busca para depois. É assim que a distância interior começa. Não porque Deus saiu do lugar, mas porque outras vozes começaram a ocupar o espaço que antes era dele. A alma humana foi criada para a comunhão, mas ela também se acostuma rapidamente com o barulho. Quanto mais barulho entra, menos o coração percebe o sussurro de Deus. Quanto mais a mente se alimenta de ansiedade, comparação, notícias, medo, pressa e distração, mais difícil se torna reconhecer a presença do Senhor nas coisas simples. E talvez a sua dor não seja a ausência de Deus, mas excesso de ruído. Talvez você esteja procurando uma grande manifestação, quando Deus está chamando você de volta para um lugar simples, diário e verdadeiro, onde a presença dele volta a ser percebida não porque tudo ficou perfeito, mas porque o coração finalmente ficou atento. A chave espiritual diária para sentir Deus mais perto começa com atenção consagrada. Antes de pedir uma emoção forte, entregue a Deus a sua atenção. Antes de querer sentir arrepio, ofereça presença. Antes de dizer que Deus está distante, pergunte com sinceridade quem tem recebido os primeiros minutos do seu dia, quem tem ocupado os seus pensamentos mais profundos, quem tem moldado suas emoções, quem tem definido o ritmo da sua alma.
Muitas vezes o coração está seco, não porque Deus deixou de falar, mas porque a pessoa passou a escutar tudo, menos Deus. Ela acorda e corre para o celular, trabalha e corre para as preocupações, descansa e corre para distrações, sofre e corre para desabafar com pessoas, mas raramente para diante do Senhor com o coração inteiro. Por isso, Deus nos chama de volta ao lugar da busca verdadeira. Em Jeremias 29:13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra não fala de uma busca superficial, apressada, feita apenas para aliviar a culpa religiosa. Ela fala de inteireza. Buscar de todo o coração é não tratar Deus como última alternativa, mas como fonte diária. É chegar diante dele não apenas para pedir solução, mas para entregar a vida. É dizer: Senhor, antes que o mundo fale comigo hoje, fala comigo. Antes que a ansiedade me domine, governa meus pensamentos. Antes que eu me perca nas demandas, alinha meu coração contigo. Quando essa busca se torna diária, algo começa a mudar por dentro, mesmo que no começo pareça pequeno. A cura da distância espiritual não acontece apenas em grandes cultos, grandes campanhas ou momentos extraordinários. Ela começa quando você separa um espaço real para Deus dentro da sua rotina real. 5 minutos com sinceridade podem abrir uma porta que horas de religiosidade mecânica não abrem. Uma oração honesta antes de levantar pode mudar o tom do dia. Um versículo meditado com calma pode sustentar a alma mais do que muitas palavras consumidas sem profundidade. Deus não está procurando espetáculo, Ele está procurando verdade. E quando você começa a voltar todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem sentir tudo, mesmo lutando contra distrações, sua alma vai reaprendendo o caminho da presença. Talvez no início você ainda não sinta grandes mudanças. Talvez a mente fuja, o coração pareça frio, a oração pareça simples demais. Mas continue voltando. A intimidade é reconstruída pela constância. A sensibilidade espiritual volta quando o coração para de viver apenas reagindo ao mundo e começa a se inclinar novamente para Deus. Com o tempo, você percebe que a presença dele estava mais perto do que imaginava, mas sua atenção estava distante demais para notar. E quando a atenção volta, a alma começa a respirar de novo. Existe uma diferença profunda entre lembrar de Deus apenas em alguns momentos e caminhar com Deus ao longo do dia. Muitas pessoas querem sentir o Senhor mais perto, mas ainda tratam a presença dele como um lugar que só acessam quando tudo fica difícil, quando a dor aperta, quando a culpa pesa, quando a ansiedade passa do limite ou quando precisam de uma resposta urgente. Então Deus se torna alguém procurado em crises, mas esquecido nas pequenas decisões. A oração aparece quando o coração está desesperado, mas desaparece quando a rotina volta ao normal. E sem perceber, a pessoa cria uma fé de emergência, uma fé que sabe pedir socorro, mas ainda não aprendeu a permanecer em comunhão. Só que intimidade não se constrói apenas nos momentos de aperto. Intimidade nasce na continuidade, no retorno diário, na consciência de que Deus não quer ser visitado de vez em quando, mas reconhecido no caminho inteiro. A chave espiritual diária para sentir Deus mais perto não é complicada, mas exige verdade. É trazer Deus de volta para o centro da atenção ao longo do dia. Não apenas no culto, não apenas antes de dormir, não apenas quando surge um problema, mas no pensamento simples da manhã, na decisão que você precisa tomar, na conversa que pode ferir ou curar, na reação diante de uma notícia difícil, no modo como você trabalha, espera, responde, silencia e recomeça. Quando a alma começa a incluir Deus nos detalhes, ela percebe que a presença dele nunca esteve limitada aos momentos religiosos. Deus pode ser percebido no quarto, no caminho, no trabalho, na cozinha, na mesa, no trânsito, no silêncio entre uma tarefa e outra. O problema é que muitos vivem o dia inteiro
como se estivessem sozinhos, e depois perguntam por que sentem Deus distante. A palavra declara em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse versículo carrega uma promessa e também um convite. Deus não está dizendo que será encontrado por quem apenas fala sobre Ele, mas por quem se aproxima. Aproximar-se não é apenas cumprir um ritual externo, é mover o coração na direção dele. É interromper o orgulho e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. É abandonar a frieza aos poucos, sem fingir que está tudo bem. É escolher a presença mesmo quando a carne prefere distração. É voltar para Deus depois de um dia ruim, em vez de fugir por vergonha. É reconhecer que a distância não será curada apenas com desejo, mas com movimento. Quem quer sentir Deus perto precisa parar de viver espiritualmente imóvel, esperando que a intimidade floresça sem busca, sem rendição, sem espaço, sem prioridade. E talvez seja aqui que muita gente trava, porque espera sentir vontade para se aproximar. Mas existem dias em que a vontade não vem antes, ela nasce depois da obediência. Você começa orando sem muita emoção, mas permanece. Começa lendo a palavra com a mente dispersa, mas insiste. Começa separando alguns minutos e no início parece pouco, mas com o tempo esse pequeno altar diário vai reacendendo algo dentro de você. A alma que estava seca começa a ser regada. A mente que estava confusa começa a encontrar direção. O coração que estava endurecido começa a se quebrantar novamente. Deus não despreza começos pequenos quando eles são verdadeiros. Ele sabe quando uma oração simples carrega mais entrega do que muitas palavras bonitas ditas sem coração. A cura da distância espiritual passa por transformar o dia comum em lugar de comunhão. Antes de responder com irritação, fale com Deus por dentro. Antes de tomar uma decisão, peça direção. Antes de se entregar à ansiedade, respire e lembre que o Senhor está presente. Antes de alimentar um pensamento de derrota, confronte essa voz com a verdade da palavra. Pequenas pausas de consciência espiritual podem mudar completamente a atmosfera de um dia. Não porque a vida ficará sem lutas, mas porque você deixará de atravessar as lutas como alguém desconectado do Pai. A presença de Deus começa a ser percebida quando você para de separar sua fé da sua rotina e permite que Ele entre nas áreas simples, repetidas e escondidas da sua vida. Com o tempo, essa prática diária vai curando uma dor antiga, a sensação de abandono. Você começa a perceber que Deus estava perto quando você achava que estava sozinho, estava falando quando você só ouvia barulho, estava sustentando quando você pensava que estava apenas resistindo por conta própria. E quando essa percepção volta, a fé deixa de ser apenas uma crença defendida pela mente e volta a ser uma relação viva no coração. Não é uma presença fabricada, não é emoção forçada, não é tentativa de parecer espiritual. É comunhão real, construída no secreto, fortalecida pela constância e alimentada por um coração que decidiu se aproximar todos os dias, até que a alma volte a reconhecer a voz do Pai no meio da rotina. A cura para sentir Deus mais perto não começa quando todas as emoções voltam de uma vez, mas quando você decide permanecer mesmo nos dias em que o coração ainda parece frio. Muitas pessoas desistem cedo demais, porque esperam que a intimidade com Deus seja sempre acompanhada de lágrimas, arrepios, sensações fortes e respostas imediatas. Mas há uma profundidade que só nasce na constância. Existe um tipo de amor que não depende do ambiente, do culto cheio, da música certa ou do momento perfeito. É o amor que escolhe voltar todos os dias, mesmo quando a alma está cansada, mesmo quando a mente está dispersa, mesmo quando a oração parece simples, mesmo quando o céu parece silencioso. E é justamente nessa decisão humilde de continuar se aproximando que a presença de Deus vai sendo percebida novamente.
não como uma emoção passageira, mas como uma certeza amadurecida dentro do coração. Talvez você esteja esperando sentir Deus para então buscá-lo, mas muitas vezes o caminho é o contrário. Você busca e aos poucos volta a sentir. Você se aproxima e a sensibilidade começa a despertar. Você abre a palavra, mesmo sem grande emoção, e uma frase encontra sua dor. Você ora com poucas palavras, mas com verdade, e percebe que o peso diminuiu. Você escolhe desligar o barulho, ainda que por alguns minutos, e descobre que Deus não estava ausente. Havia apenas vozes demais ocupando o espaço da escuta. A presença do Senhor não precisa ser fabricada, porque ela é real. O que precisa ser restaurado é a nossa atenção, a nossa fome, a nossa entrega, a nossa disposição de fazer do secreto um lugar de encontro e não apenas uma obrigação religiosa. Jesus disse em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa palavra revela que a vida espiritual não é sustentada por visitas ocasionais à presença de Deus, mas por permanência. Permanecer é continuar ligado quando o dia está difícil. É não soltar a mão do Senhor quando a resposta demora. É não transformar a frieza em desculpa para fugir, mas em motivo para se aproximar com mais sinceridade. Permanecer é voltar depois da queda, depois da distração, depois da semana pesada, depois da oração fraca, depois do período em que você percebe que se afastou sem querer. Deus não está chamando você para uma performance impecável, Ele está chamando você para a comunhão real. E comunhão real é feita de retorno, verdade, arrependimento, dependência e presença diária. Porque talvez essa seja a chave que sua alma precisava reencontrar. Não tentar sentir Deus apenas em momentos grandes, mas aprender a voltar para Ele todos os dias no lugar simples, escondido e verdadeiro. O lugar secreto não é apenas um cômodo, não é apenas um horário, não é apenas uma prática religiosa. É o espaço interior onde você para de fugir, deixa as máscaras caírem e permite que Deus veja exatamente como você está. É ali que a alma cansada respira. É ali que a culpa perde força. É ali que a ansiedade começa a ser entregue. É ali que a presença de Deus deixa de ser uma ideia distante e volta a ser abrigo. Você não precisa chegar perfeito. Precisa chegar verdadeiro. E quando essa chave se torna diária, a sua percepção muda. Você começa a notar Deus nas pequenas respostas, na paz que chega sem explicação, na força para suportar o que antes parecia impossível, na coragem de obedecer, no desejo de perdoar, na vontade de orar que volta aos poucos, na palavra que parece falar diretamente com a sua história. Nada disso acontece como mágica, nem sempre acontece de forma explosiva, mas acontece como vida sendo restaurada por dentro. A presença de Deus vai deixando de ser algo que você procura desesperadamente apenas quando sofre e passa a ser o ambiente onde sua alma aprende a viver. Por isso, não aceite a mentira de que Deus está longe só porque você não sente tudo como antes. Volte. Fale com Ele pela manhã. Entregue seu dia antes de entregá-lo ao barulho. Leia a palavra com calma, ainda que seja pouco. Ore com sinceridade, ainda que seja simples. Chame Deus para os detalhes. Peça que Ele governe seus pensamentos, suas reações, suas decisões e seus afetos. A chave espiritual diária não é complexa, mas é profunda. Aproximar o coração de Deus com verdade, todos os dias, até que a alma volte a reconhecer que Ele sempre esteve perto. E quando você viver assim, não dependerá apenas de momentos especiais para saber que Deus está com você, porque a própria rotina começará a carregar sinais da presença dEle. Que Deus te abençoe. Amém.